Glória a Deus. Privilégio para mim muito grande estar com vocês mais uma vez. E quando a gente chega aqui e vê o povo de Deus reunido assim, num lugar tão bonito, a gente não pode dizer outra coisa senão agradecer. E o que me fez? Eu confesso que eu pensei que não iria ver muitos irmãos, a não ser quando chegasse na glória. Mas o Senhor faz coisas diferentes na vida da gente, não é? E há uns 30 dias atrás eu recebo o telefonema de um rapaz dizendo: pastor, eu estou querendo que o senhor falasse na celebração do meu casamento. Eu disse: rapaz, está celebrando quantos anos de casamento? Ele disse: 40. Deus do céu, que se ele está celebrando 40 de casamento, quanto é que ele tem? E aí na minha cabeça veio quanto é que eu tenho. E eu estou muito feliz de estar aqui de volta. Eu queria conectar o Celso, a Girlane. Celso é filho de Dona Irene. Fica em pé, Celso, por favor. Está aí. Primeiro casamento que eu pedi a bênção do Senhor. Como é fiel, deu certo. Olha lá. Para a glória de Deus, 40 anos juntos servindo ao Senhor com alegria. Dona Irene muito feliz, muito satisfeita. Mas muitos de vocês não conheceram a minha história e o que aconteceu lá em 1987, quando eu voltava do interior com o presbítero Walter Peixoto, que o Senhor já o teve, e sozinhos vindo de Barra do Bugre, na rodovia, não tinha absolutamente ninguém na estrada, só eu e ele no carro, ninguém, um carro indo, nenhum carro voltando, e havia uma poça na estrada, que nem eu nem ele sabíamos que aquilo era um grande buraco, uma depressão, e quando o carro bateu ali, ele virou, e eu tive uma lesão medular, em nível C6, C7, e que me levou a ficar 8 meses internado no Sara Kubitschek, em Brasília, e que mudou minha vida de cabeça para baixo. Eu tinha 3 filhos, o mais novo é cuiabano, e eu dizia para o Senhor: Senhor, me deixe viver apenas para eu criar esses meninos. E eu nunca pensei que o Senhor ia me deixar ver 8 netos. É o que a palavra do Senhor diz, não é? Você vai ver os filhos dos seus filhos. E eu estava fazendo um exame aqui no hospital de Cuiabá. Eu ouvi quando um médico disse para o outro: esse daí não dura muito. Eu acho que já morreu, ele. As coisas de Deus são assim. E o assunto que eu escolhi para conversar com vocês diz respeito a essa maravilha que o Evangelho faz. E, independente das situações, nós precisamos começar a ter uma visão diferenciada do que a cosmovisão que o mundo tem das coisas. Porque nos parece, ou parece às pessoas, algo muito fácil agradecer quando o bom acontece. Quando estamos passando por situações que somos beneficiados. É fácil dizer obrigado, Senhor. Mas eu e você sabemos que a vida não é composta só de bons momentos. Há momentos difíceis, tristes, impactantes, às vezes que nos pressionam muito, e momentos que nos deixam como que pedaços de nós fossem arrancados. E é nesses momentos que nos levam a pensar como devemos agir. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu
igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Como você está procurando na Bíblia, então você não sabe decorado. Então hoje você vai decorar um versículo. Decorar versículo é uma das coisas mais preciosas que nós temos. Porque enquanto você não decora, o conteúdo da palavra de Deus está no papel. Mas quando você decora, o conteúdo da palavra de Deus vem para a sua mente. E aí acontece o que as Escrituras dizem, que o Espírito Santo nos fará lembrar das coisas que Jesus Cristo ensinou. Sem estar na sua mente, não tem como nós lembrarmos. E eu fico muito satisfeito em ver que a ciência descobriu que memorizar não é um privilégio de jovens, é simplesmente uma decisão, e você pode estar já com os cabelos brancos, ou como eu, sem cabelo, e continuar decorando, memorizando a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Veja aqui, texto pequenininho, versículo bem conciso, mas que contém verdades importantes para nós. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Leiamos todos juntos agora. Em tudo, porque esta é Cristo Jesus para convosco. São as vozes femininas. As vozes masculinas. Feche a Bíblia e desligue o celular. E agora olhe para mim. Repita: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Bondoso e amado Deus, que esta palavra encontre um solo fértil no nosso coração. E que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos ensine, o Senhor nos corrija, o Senhor nos guie, em nome de Cristo. Amém. Eu vou falar sobre este assunto. Em tudo dai graças. Essa palavra tudo, ela é uma palavra muito forte. Porque eu tenho absoluta certeza que tem algumas coisas na sua vida que você vai engasgar para dizer: Senhor, obrigado. É muito comum você ir atrás de um carro e encontrar uma frasezinha, mais ou menos escrita assim: quando Deus quer é assim. Já viu? É um carro novo, é alguma coisa nova. Aí o cara, quando Deus quer é assim. Mas eu nunca vi esse adesivo numa porta de hospital, de um fulano que ficou com câncer e agora ele botou lá: quando Deus quer é assim. Já viu? Nós, na nossa perspectiva, somos tentados a perceber ou a começar a querer introjetar dentro do nosso raciocínio que tudo aquilo que não está de acordo com o que nos agrada não vem de Deus. Isso não está correto. Se isso estivesse correto, ou se essa maneira de pensar fosse adequada, as Escrituras Sagradas não diriam: em tudo dai graças. Para darmos graças em tudo, nós precisamos entender que a Bíblia não está nos ensinando, nem muito menos está escrito, você está decorando um versículo que não diz assim: dê graça pelas desgraças. Está escrito assim? Não. Dê graça pelas coisas ruins que acontecem com você. Não está escrito assim. É porque nem sempre
eu talvez vou mais forte. Eu vou dizer que sempre, quando acontece alguma coisa na vida de um filho e de uma filha de Deus, por trás disso está a graça de Deus. Eu vou contar uma história de um presbítero aqui da igreja de Cuiabá, não é mais presbítero daqui, e ele tinha uma filhinha, e ele amava muito aquela filhinha, a sua esposa também, mas eles se apegaram à criança com um afeto fora do normal, ao ponto da mãe não conseguir tomar banho com a porta fechada, para não perder de vista a criança. Quando essa criança chegou mais ou menos aos 3 anos, ela foi acometida de meningite. Nós, juntamente com os presbíteros da época, fomos ao hospital orar pela criança. Seus lábios já estavam arroscados, as unhas já não estavam mais de cor rosa, e uma médica da igreja disse: pastor, ela está caminhando para o estado terminal. E com muita dor eu vi o choro daquele casal perdendo a sua filhinha. Mas o que me marcou nessa história toda foi o momento também difícil em que o sepultamento estava sendo feito, e após as minhas palavras, o presbítero disse: eu quero falar. E ele disse: hoje eu estou aqui para dar um testemunho para vocês. Meu coração chora pela filha que eu perdi, mas eu aprendi algo que não tinha outro meio a não ser este que eu estou passando para aprender, que eu não podia ter colocado a minha filha no mesmo patamar de importância do Deus que eu adoro. E Deus me fez ver que Ele é maior do que a minha filha. Às vezes nós só aprendemos quando Deus nos coloca nessa situação. Mas às vezes eu não quero que você, mas via de regra eu não quero que você pense que toda vez que você estiver passando por uma dificuldade, é porque Deus está apertando algum parafuso da sua vida que está frouxo. Não. Ele pode estar usando você para o louvor da glória dele. Me permita compartilhar uma experiência pessoal. Eu estava no hospital e no Sara Kubitschek as camas tinham todas rodas, e tinha lá um outro rapaz chamado Paulo Henrique, também aqui de Cuiabá, um engenheiro agrônomo. Ele foi medir uma terra aí, tropeçou, caiu, bateu com a cabeça no chão, teve uma lesão bem parecida com a minha, um pouco mais grave. E ele reclamava de tudo e todos. E um belo dia, uma enfermeira disse assim: bota o pastor perto de Paulo Henrique, que ele é cuca fresca. E me levaram a minha cama para junto da do Paulo Henrique. Eu comecei a conversar com aquele rapaz, ele reclamava de tudo e todos. E todo dia eu recebia uma visita de presbítero, de pastor, falava comigo, orava pelo Paulo, falava comigo, orava pelo Paulo. Num dia à noite, ninguém no hospital, o Paulo chegou para mim e disse o seguinte: Sérgio, todo mundo que vem aqui te visitar me fala de Jesus, mas tem uma coisa, todos eles estão andando, mas você está igual a mim, me fale de Jesus. Irmãos, eu me tremi, porque eu disse: o que eu vou dizer para esse homem? 2 limitados dentro de um hospital, vou dizer o quê? Eu creio que isso veio da graça de Deus.
Eu cheguei para Paulo e perguntei: Paulo, se eu te encontrasse em Cuiabá, em qualquer outra circunstância, e quisesse falar de Jesus para você, você iria me ouvir? Ele disse: de jeito nenhum. E eu disse: Paulo, você está aqui e eu estou aqui porque era essa única maneira que você pararia para ouvir falar que Jesus ama você e que a tua vida futura não depende de uma cadeira de rodas. Existe uma vida além dessa. Existe uma vida que está além disso aqui. Irmãos, eu tive o privilégio de batizar o Paulo aqui na igreja de Cuiabá. E depois de tanto tempo de hospital, alguma ideia ficou na minha cabeça. Quanto custou para o Filho de Deus salvar a vida do Paulo? A morte dele na cruz. Portanto, qualquer sacrifício, dor, perda, limitação, angústia ou perseguição que eu e você venhamos a sofrer para testemunhar de Cristo, jamais chegará ao que Cristo fez por nós. Esse é um outro aspecto. Então, quando nós testemunhamos a Deus no meio do sofrimento, nós agimos de um jeito que o mundo acha irracional, porque nesse aspecto a nossa emoção não dá as mãos à nossa razão. A emoção vai dizer uma coisa, mas a nossa razão nos leva à fé, a confiar, a dizer: não, o Deus que eu creio, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo da minha vida. Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho hoje e eu vou ter depois, não importa. Ele não permite que um pardal morra sem o seu consentimento. Então eu posso entender por que a Bíblia diz: em tudo dê graças. Essa é a primeira coisa do texto. O texto continua e ele começa a trabalhar o segundo aspecto, que é uma explicação, porque esta é a vontade de Deus. Nessa questão de vontade de Deus, irmãos, e o texto está sendo bem claro, Deus deseja que eu dê graças em tudo, e essa coisa está associada uma à outra, e eu creio que nós precisamos colocar em prática o Salmo 34:8, que diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, feliz, bem-aventurado o homem, a pessoa que nele confia. Então, é a experiência da vida com Cristo, com Deus, que nos faz, mesmo sem compreender às vezes algumas situações, darmos este passo de confiança que o nosso Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Como nós nos sentimos inseguros quando as coisas não estão mais no nosso controle. Eu lembro, nós estávamos, eu e a minha esposa, e íamos levar o nosso filho caçula, o Daniel, que é pastor, para uma viagem missionária nos Andes. Eu ia ensinar num seminário lá, e Jamília, minha esposa, estava indo junto conosco, e havíamos dito, era uma equipe que nós estávamos levando para lá, e olha, basta só a identidade nacional, e o meu filho levou carteira de motorista. Quando ele chegou no balcão, a atendente disse: não, você não pode viajar com carteira de motorista, tem que ser com identidade. O senhor pode até ir a São Paulo, mas o senhor não vai conseguir embarcar no voo internacional. E ele não pôde ir. E minha esposa olhou para mim e disse:
filho, disse: Sérgio, a minha impressão é que nós nunca mais vamos ver nosso filho. O Senhor vai nos levar agora. Por isso que ele ficou. Irmãos, eu confesso que toda vez que o avião tremia, eu lembrava do que ela tinha dito. Como que agora tem mais jeito. Dá para entender que nada disso aconteceu. Fizemos uma outra viagem depois, ele foi conosco novamente, mas a gente, quando vê algumas coisas que fogem da nossa programação, que não estão mais sobre a palma da nossa mão para guiar, nós começamos a achar que não podemos praticar o que está escrito aqui. Dê graças, porque é o que Deus quer que você faça, é a vontade de Deus. E a Bíblia é muito clara quanto a isso. Eu sei que alguns de vocês conhecem esse texto decorado de Romanos capítulo 12, né, versículo 2, que diz que a vontade de Deus, ela tem 3 características. Qual que é? Ela é boa, perfeita e agradável. Pode ser que em alguns momentos eu não consiga ver o agradável, mas deixa o tempo passar e você vai ver que a vontade de Deus, ela vai trazer delícias para você. Ela vai trazer coisas que você vai dizer: obrigado, Senhor. Eu não entendia quando Davi dizia: foi-me bom passar por muitas aflições. E esse cara gosta de sofrer. Você já pensou você dizer assim: foi-me bom passar por várias aflições? Eu creio que não houve um momento de tanto angústia em muita gente, e eu experimentei isso de perto, com essa questão da pandemia. Parece que a gente ficava vindo a morte bater na porta assim, ó, toc, 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 toc. Será que eu vou? Né? Fora as propagandas mortíferas, morreu tanto, morreu não sei quanto, o pessoal fez com máscara de gás, era um negócio fora do mundo. Os meus filhos chegavam, botavam a comida fora do apartamento, eu ia embora, a gente olhava assim para ver se tinha um vírus. Tem vírus aí? Tem não, pega a comida. Minha esposa levava a comida para a gente, dava um banho de álcool, perdi o rótulo. Eu ia lá embaixo para tomar um solzinho, quando voltava, a minha esposa dava um banho de álcool na cadeira. Daqui a pouco eu vou tomar banho de álcool. E aquilo criou um neuro, né, na cabeça de todo mundo. Como é que vai? Mas eu achava, né, eu estava começando a escrever mais 2 livros, e eu disse: eu vou tirar de letra. Eu vou escrever os livros como quem vai e como quem volta. Mas quem disse que eu consegui escrever? No meu cabeça só havia era a tal da Covid. Está me convidando. Como é que eu vou? E quando eu menos esperei, o meu emocional estava me questionando. A minha estabilidade estava mexendo. Eu disse: mas como é que isso pode acontecer? E a gente vê como nós somos frágeis. Nós não podemos chegar para a nossa estrutura interna e achar que podemos botar uma coleirazinha e botar por onde a gente quer. Não funciona assim. Não funciona assim. Mas uma coisa eu aprendi: ninguém é capaz de roubar a sua fé. Ninguém. E o que ficava dentro de mim era a fé de que o Deus que eu sirvo cuida de mim. O Deus que eu sirvo, apesar da situação estar difícil, Ele está no controle. Essas coisas não escapuliram do dedo dele. Ele está no controle de todas essas coisas. E depois que passa, você consegue dizer: glória a Deus por ter passado.
Mas vocês conhecem o texto de Jó, no capítulo 1, versículo 21, quando ele diz: eu saí do ventre da minha mãe nu. Desse mundo aqui, eu não vou levar nada e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é ter a percepção de que Deus é soberano, está no controle. Não entendo, minha emoção está em crise, eu estou dentro machucado, mas a minha fé é capaz de dizer: louvado seja o Senhor. Perceberam? Então nós aprendemos duas coisas: em tudo dá graça, nosso Deus é soberano, e Deus quer, Ele deseja que você faça isso. E o texto continua dizendo: em Cristo Jesus. Irmãos, não tem como você olhar para as Escrituras sem você não notar, ou deixar de notar, que ela é cristocêntrica. Cristo está no centro de tudo, até lá no Éden. Se eu perguntasse para vocês hoje, quem foi o primeiro missionário? Quem foi o primeiro missionário? Quem foi a primeira pessoa a anunciar o Evangelho? É fácil. Foi Deus que anunciou para Adão. Ele olhou para Adão e Eva e disse assim: olha, da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente, e essa serpente vai morder o seu calcanhar. Sabe como nós chamamos isso? Primeiro Evangelho. Na verdade, a missão é de Deus, não é minha, não é sua. Eu gosto muito da expressão: a igreja é comissionada. A missão é de Deus. Nós temos o privilégio de participar do que Deus está fazendo no mundo, do que Deus pode fazer com você. Então, dar graças é a vontade de Deus em Cristo. Porque se não for em Cristo, você e eu não somos absolutamente nada. Queridos, o nosso relacionamento com Deus, ele se processa através dessa mediação preciosa da pessoa de Cristo, e que na Bíblia é dita ser Deus conosco. Se Cristo não habilitar você a crer, você não vai conseguir crer. Se Cristo não te habilitar a perseverar, você não vai continuar servindo a Deus. A vida que o Evangelho propõe, ela só é possível através de Cristo. Na minha época de universidade, eu conheci um rapaz muito próximo a mim. Ele era noivo, eu também era noivo. E eu falei de Cristo para ele, ele ficou muito interessado e leu o Novo Testamento, os 4 evangelhos numa semana. O nome dele era Gerardo. E ele ficou muito empolgado. Um belo dia ele chegou para mim e disse: Sérgio, eu não vou mais para frente desse negócio não. E depois ele me contou o que aconteceu. Quando ele falou para a noiva que ele havia decidido que ele queria seguir a Jesus, a noiva tirou a aliança da mão dela, botou na mão dele e disse: escolha, eu ou Jesus. E aí aquele rapaz disse: aí Sérgio, eu peguei a aliança e botei de volta
no dedo dela. Enquanto Jesus Cristo não for o número 1 na tua vida, Evangelho vai ser periferia. Você nunca vai conseguir viver a alegria de, no meio da dificuldade, saber que existe um suporte para você em Cristo. E o que a Bíblia diz para nós, desse agradecimento a Cristo, é porque há promessas para aqueles que estão em Cristo. Quando a tua vida depende de Cristo. Por isso que eu só consigo dar graças na vontade de Deus, porque assim Ele o quer, se eu estiver em Cristo. Cristo nos prometeu auxílio. Ele disse claramente de que todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Cristo prometeu que as nossas provações não serão maior do que as que a gente pode suportar. E junto com a provação, Ele prometeu nos dar livramento. Cristo prometeu nunca nos deixar sozinhos. Você nunca está a sós. Eu fico até assim, meio constrangido quando até mais, viu? Aí a pessoa fala, vai com Deus. Eu digo, mas como é que eu vou sem Deus? Como é que uma pessoa vai sem Deus? Como é que é esse negócio? Né? Vá com Deus, meu filho. Claro que eu vou com Cristo. Além dele estar comigo, Ele habita comigo. Ele conhece os meus pensamentos, conhece as minhas dúvidas. E mais ainda, Ele é dono do meu futuro. Portanto, essas coisas se tornam possíveis pelo fato de estarmos em Cristo. E não temos tempo para descer em todas as implicações da riqueza desse texto, mas Cristo também nos promete que o melhor ainda está por vir. Eu acho que tem muito crente que não acredita nisso. O melhor ainda está por vir. Olha, quando a gente chega nos 40, 50, eu já me esqueci depois dos 50, quanto que vem, melhor não falar. Mas a gente pensa mais no que vem depois da morte. Quando eu era jovem, esse pensamento não vinha na minha cabeça. Mas agora ele vem. E eu fiquei pensando assim, o que é que eu vou fazer no céu? Eu me lembrei do meu filho, Daniel, quando ele estava aqui em Cuiabá, jovem, 11, 12 anos de idade, ele chegou para mim e disse assim, papai, eu não quero ir para o céu não. Aí eu, pronto, filho de pastor não quer ir para o céu. Imagine. Eu disse, filho, por que você não quer ir para o céu? E ele respondeu, papai, passar a eternidade cantando, orando e lendo a Bíblia, eu não vou aguentar. Tem muito crente que pensa nisso, que lá no reino de Deus a gente só vai cantar, orar, mas você não vai precisar nem de Bíblia mais lá, porque você vai conhecer a verdade. Irmãos, o reino de Deus implica na criação de Deus. E o fato de nós estarmos em Cristo, nós temos que entender aquilo que o apóstolo Paulo diz, que olha, os sofrimentos do tempo presente, Romanos 8, 18, não podem ser comparados com a glória que está para ser revelada aos filhos de Deus. Não compare, não tem comparação. E aí eu fiquei pensando,
Gente, lá no céu, quando eu chegar lá, eu não vou pegar um pendrive, botar na minha cabeça e vou saber tudo de uma vez só. Não, não vai ser assim. Mas eu vou olhar para um cara e dizer: puta, aquele ali é José. Zé, vem cá, me conta como é que foi aquele negócio do Egito, rapaz. Como é que foi? Como é que tu conseguisse construir os celeiros? Conta para mim aí. Abraão, eu tenho essa pergunta para Abraão: como é que foi teu segundo casamento com Quetura? Me conta aí. 127 anos com uma mulher, depois tu na casa de novo, cara. Como foi isso? 127. Tá, pai, eu gostaria de saber. Vou chegar para Pedro: Pedro, me conta aí, tu estava andando por sobre a água, como é que foi aquela sensação? Porque tu andaste. Você já pensou quanta gente você vai conhecer? Quanta história? A minha esposa gosta de conversar, ela pode estar cansada como quem quiser. Falou alguma coisa, conversou com ela, ela vai embora. Por uma história. A nossa vida é de história. O cara é calado até ele contar a história dele. Quando ele começa a falar da história dele, a coisa vai embora. Gente, tem muita coisa no reino de Deus que eu não sei. E a Bíblia está dizendo: olha, dê graças a Deus em tudo, porque a vontade de Deus é que vocês sejam agradecidos, tendo em vista do que Deus ainda está para fazer, porque é em Cristo. E as bênçãos em Cristo não são limitadas a esta vida. Queridos irmãos crentes em Jesus, olhem mais para frente. Não deem tanto valor a essas bênçãos materiais. Essas bênçãos materiais não satisfazem você. Quando eu tenho um carro, né, de vez em quando, o programa de condutor deficiente me permite trocar um carro. Aí eu fico com um carro novo, aí lá vem um quebra-mola, eu passo do quebra-mola uma roda, duas rodas, bem devagar. 5 meses depois, você sabe como é que eu passo no quebra-mola? Vlup, vlup. Não é mais novo. Perdeu aquilo ali. Perdeu o sentido. A gente quer. Aí eu quero ir para a Europa, Foi para a Europa, passou 30 dias, voltou, só tem lembrança e foto. Não pega mais nada. É por isso que a Bíblia diz: olha, o que nós temos de alegria ainda está por vir. Queridos, como fechamos essas coisas? Como alinhavamos tudo isso? Primeiro, 2 grandes formas de você levar para cá desse versículo decorado. Repita para mim, por favor. Repita como é. Em tudo. Para com você. É para com você. Então eu estou falando de você. A primeira coisa é que você é parte do plano de Deus. Primeira coisa. É com você, é para você. As coisas boas de Deus, as bênçãos de Deus é para você. Em Cristo, mas é para você. Isso é um mistério que o apóstolo Paulo diz: é dado para você. A segunda coisa é que o agir de Deus perfeito vai se realizar em você, ou através de você. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos os instrumentos de Deus do mundo. As pessoas devem olhar para mim e para você e veem Cristo. E como uma pessoa que não consegue desassociar da vida da igreja a sua missão, eu vejo que aqui um crente agradecido, ele não pode ser um crente com um zíper na boca. Eu estava fazendo o exame, vou terminar com isso, para a renovação da minha carteira, e eu passo por uma junta especial de médicos. Saiu uma pessoa calada da junta, não disse nada, foi embora. Saiu uma outra calada, não disse nada, foi embora. De repente saiu um homem de lá,
E ele começou dizendo assim: aleluia, glória a Deus, Jesus, o Senhor é muito bom, oh Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus da minha vida, glória a Deus, glória a Deus. Disse: Senhor, o senhor está agradecendo a Deus, o senhor conhece a Deus? Sou. Sou evangélico? Sou. De onde você é? Eu sou da Assembleia de Deus. Eu fiquei pensando, e os outros que saíram calados? Era tudo presbiteriano. É tudo quieto. É tudo quieto. Quando eu sair daí, eu vou falar o quê? A gente não desenvolveu esse dar graças a Deus no nosso dia a dia. Aqui não está dizendo, deem graças a Deus dentro da igreja. Mas nós criamos uma situação perigosíssima. Qual é? Nós diferenciamos vida privada, vida secular, da vida religiosa. Aquela porta ali pode ser perigosa. Como assim? Aquela porta ali, às vezes, em algumas igrejas, ela funciona como uma porta mágica. Já ouviram falar nisso? Já ouviram? É assim. O cara lá pinta e borda. Quando ele passa por aquela porta, entrando, ele plim. Ele senta, ele canta, ele ora. O pastor manda levantar, ele levanta. Ele lê a Bíblia, até decora o versículo que o pastor mandou, e tudo dá graças. Só que ela tem um efeito contrário. Quando ele passa por ali, ela plom, pronto. Bati o ponto. O que fazer amanhã? Simples. Qual foi o assunto da pregação do domingo passado? Estou esperando. Qual foi o assunto da pregação do domingo passado? Pastor sabe que eu sei. Efeito da porta. A gente entra por um coisa, quando sai dali, nós não nos preocupamos mais com o que ouvimos. Nós não comentamos mais sobre o que ouvimos. O reino de Deus não continua conosco, parece, lá fora. Nós começamos a falar de coisas que não tem mais nada a ver com a igreja, mas nada a ver com a mensagem que ouvimos, mas nada a ver com dar graças, mas nada a ver com Cristo. Então, a sua mente faz, esqueça, aquilo é daquela porta para dentro, e não daquela porta para fora. Mas para dar em tudo graças, eu tenho que dizer que eu estou em Cristo 24 horas. Falar de Cristo sempre que eu puder. Mostrar a Cristo como estilo de vida. Falar da graça de Jesus como se fosse o natural da minha existência, do meu falar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Cristo, vai estar cheio também da disposição de agradecer. Curve sua cabeça. E pergunte a Deus agora. Pergunte. Senhor, como é que está a minha vida contigo? Eu estou dentro dessa vontade que a tua palavra diz que é para estar? Eu estou em Cristo? Eu sou uma pessoa agradecida, eu reconheço a soberania, o governo de Deus, ou eu tenho sido resmungão, eu tenho sempre reclamado, não há contentamento, eu sou inconformado. O Espírito Santo sabe quem você é. Vê se há em mim, ó Deus, algum caminho errado. E me guia pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração. Bondoso amado Deus, muito obrigado por esse momento de reflexão junto com a tua igreja. Momento precioso, porque é a tua palavra no nosso coração.
E o que nós queremos é em tudo dar graças, porque essa é a tua vontade para nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oramos agradecidos. Assim. Amém.